Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento extraordinário que hoje virá através do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que caiu aqui no capítulo 6. Se você tem o Evangelho, por favor, consultá-lo para a gente estudar junto, reflexionar junto. Pega o Evangelho no capítulo 6, o Cristo Consolador. Tem o item 6, se intitula Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Então vamos ver o que o Espírito de Verdade fala para nós outros. Nos diz assim: venho como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina. Eu, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço na humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós que sofrei. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai, que é o Criador. Deus é o Criador do céu, da terra, do ar, do mar, do chão que pisamos, do ar que respiramos, do amor, da felicidade, do poderoso sol da verdade. Jesus veio trazer um recado de Deus, que é a boa nova, mas ele foi recebido muito mal. E estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Vós socorrais, e que, ele quer que vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra, se faça ouvir para vos proclamar: orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias à verdade. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Então nós estamos aqui para nos amarmos e nos instruirmos, porque é através da instrução, é através do conhecimento da verdade absoluta que nós vamos seguir os fundamentos de Jesus de forma consciente e lúcida, sabendo o que está fazendo, sem aceitar dogmas, sem aceitar utopias, mas apenas a verdade absoluta que nos foi passada pelo nosso Senhor Jesus. Aí ele fala: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Está vendo? E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos chamam, clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Quem falou isso foi o Espírito da Verdade. Foi o próprio Jesus, né?
Aí ele continua: venho ensinar e consolar os pobres e deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que se esperem, porque os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama escapar de vossas mãos, e que os vossos olhos se fecharão à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino do vosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro, que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de vós todos será, talvez, o mais resplandecente. Em verdade vos digo que aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipa os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. E eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fraco, para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de ser os artífices de vossa imortalidade, Espírito da verdade. Ele continua: sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que as deve curar. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procurei alhures, a força e a consolação, porque o mundo não os pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro, em que vos ferem quase sempre mortalmente, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do teu coração. E então, ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho a vós, porque me chamaste, o Espírito da verdade. Para terminar, ele nos diz: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder sobre a terra e por toda parte. Ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras.
possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. Tomai, pois, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento. Por quê? O corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. O Espírito da Verdade, 1863. Fica aí, portanto, esse ensinamento do próprio Jesus para nós outros, para que possamos nos conscientizarmos efetivamente de que não estamos desamparados. Nós estamos passando por uma turbulência em nossas vidas, mas é um mal necessário. O barco, nosso barco em alto mar, não está à deriva. Não está à deriva. Está passando por turbulência? Tá. Nossa vida está passando por turbulência? Tá. Mas Jesus está no leme. Mal nenhum vai nos acontecer. Para aqueles que têm resiliência, para aqueles que têm esperança, para aqueles que têm fé e para aqueles que ocupam sua mente apenas atraindo para si bons pensamentos e com uma ação no bem, trabalhando no bem, de forma firme e sistemática. Seja feita em todos a vontade de Deus e não a nossa, graças a Deus.